para a gente falar, porque no começo dos anos 2000, um alto membro do Partido Comunista Chinês, que estava trabalhando na indústria automotiva europeia, mais precisamente ali na Alemanha, depois de ter passado alguns anos nas principais automotivas, ele volta para a China e dá o seguinte diagnóstico para o Partido Comunista: nós nunca iremos conseguir alcançar as marcas ocidentais em termos de tecnologia. Se a gente consegue chegar na tecnologia deles de hoje, eles já vão estar avançados 3, 4 anos na nossa frente. Nós não temos outro caminho. E aí o Partido Comunista Chinês toma uma decisão importantíssima, que é, então nós vamos eletrificar toda a nossa frota. A partir de agora, a gente vai investir firmemente nos elétricos, porque os elétricos foram, durante muito tempo, renegados pelo Ocidente, né? Então, as indústrias ocidentais nunca investiram tanto nos elétricos. E a China começou a fazer isso com muita força já no começo dos anos 2000. E hoje é impossível qualquer marca ocidental alcançar a evolução que eles já alcançaram hoje. Por isso as marcas de carros elétricos chineses estão ganhando o mundo. É uma realidade no Brasil. Olha como que as marcas chinesas cresceram, principalmente marcas elétricas como a BYD. E isso não está acontecendo só no Brasil, isso está acontecendo no mundo todo, porque inevitavelmente as marcas chinesas são melhores em termos de carro elétrico. Isso é uma ameaça direta à Tesla. Não que sejam melhores que a Tesla também começou muito lá atrás. A Tesla também, especificamente, tem uma tecnologia muito avançada e compete até de frente a frente com as chinesas hoje, mas é só ela no Ocidente. E é uma marca relativamente pequena, perto das gigantes chinesas. Lembrando que só o mercado chinês equivale a praticamente metade dos carros vendidos no mundo. É um absurdo o tamanho do mercado chinês. Então, qualquer marca que esteja produzindo carro lá vai ser muito mais eficiente do que as demais. Então, a queda dos valores das ações da Tesla tem a ver não só com essa exposição política, ao meu ver, mas muito também com o avanço dessas marcas chinesas que estão ganhando bastante mercado. Tanto é que o governo faz uma defesa clara, não só, obviamente, a Tesla, mas toda a sua indústria, aumentando o imposto para carros importados absolutamente de qualquer lugar. Né? Então, agora a gente tem uma tarifa de 25% para carros importados de qualquer lugar, sendo que da China essa tarifa é ainda maior. O que você acha disso tudo, Arsene? Você acha que tem sentido o fato das ações da Tesla estarem caindo não só por conta dessa exposição política, mas também por conta da concorrência chinesa? Absolutamente correto. Inclusive, eu acho que tem alguns componentes interessantes para adicionar aqui. Primeiro, o interesse do próprio Trump, que eu acho que é super louvável com relação a tentar buscar, até com a Ucrânia, sem entrar em detalhes, acesso àquilo que os Estados Unidos e o Ocidente, do modo geral, negligenciou, que é o acesso às terras raras, ou seja, o trabalho da produção, da matéria-prima para a produção das baterias. E os chineses começaram muito antes, hoje eles são os maiores produtores, assim, disparado. Então, quer dizer, na realidade, grande parte do custo do carro elétrico está nas suas baterias, né? E nas suas capacidades de desenvolvimento de carregamento e tal. Então, somando ao aspecto político, que tem uma parte, é claro, a reação na Europa foi muito forte, né? A própria nos Estados Unidos, as ações da Tesla foram de 480 para 290 de novembro para cá, né? Nos Estados Unidos, que é importante colocar. Então, mas é inegável a, a, a realidade de que a queda das vendas da Tesla, além do aspecto político, tem muito a ver, talvez, eu acho, inclusive, cá entre nós, mais com a agressividade e capacidade e eficiência chinesa. Aí nós podemos entrar também em detalhes que existem subsídios, que não tem exídio, aquela coisa chinesa e tal. Mas nos Estados Unidos também, grande parte do crescimento da venda dos carros elétricos em governos republicanos, democratas, não importa, tiveram subsídios para você comprar o carro elétrico nos Estados Unidos também. Então, eu acho que o playing field tá nivelado ali, o playing field está nivelado. Eu acho que realmente os chineses aceleraram muito com a sua capacidade, eficiência de manufatura e o domínio total, praticamente,
do elemento principal, que são as baterias, e esse tipo de coisa. Desde a energia fotovoltaica, por exemplo, também, que os chineses saíram na frente. Hoje eles são o maior fabricantes dos painéis para o mundo inteiro, inclusive para o próprio Estados Unidos, né? Que para energia solar e etc. Então, nesse caso específico da Tesla, eu acho que tem uma tempestade meio perfeita aí contra a Tesla, que é justamente o aspecto político no momento de queda de vendas, né, real, é, pela concorrência. Na Europa foi de mais de 40% na queda de vendas, etc. E os Estados Unidos, como todo mundo sabe, a Tesla, claro, fez um trabalho maravilhoso, mas ela fica entre a quinta e sexta colocada entre ainda os carros mais vendidos nos Estados Unidos, né? Talvez a gente fale um pouco mais sobre isso. Mas, Davi, é isso mesmo. Acho que é uma combinação muito, muito perversa para a Tesla aí, da sua capacidade para poder reagir num mercado, inclusive, que o mercado chinês, que foi um dos maiores mercados para a própria Tesla, obviamente estão passando a consumir carros, entre aspas, melhores, made in China. Quer dizer, é uma combinação perversa, é uma equação que a gente vai ter que vai ter muita coisa para aprender nos próximos meses e etc. E para terminar esse raciocínio com relação as tarifas que estão sendo colocadas para carro, é muito interessante esse jogo. Inclusive, acho que é um tabuleiro dificílimo, né? Porque você pega as grandes montadoras que estão nos Estados Unidos, mesmo as três grandes antigas, que GM, Ford e Chrysler, que hoje é Stellantis, que tem capital italiano, etc. Cada carro, principalmente por causa da nafta, cada carro americano tem componentes em percentagens importantes que vêm de outros países. Então, quer dizer, hoje, produção de carro em qualquer lugar do mundo, ele é multinacional, ao ponto de um motor ser feito num lugar, ser montado num outro país, para depois ir para o país final de destino acabar de montar. Então, o índice de produtos feitos na América, num carro que é vendido nos Estados Unidos como americano, é de 30% americano, 50% mexicano, canadense, etc., peças e partes. É um tabuleiro muito difícil, inclusive muito interessante a gente tá atualizando aqui nos nossos programas, Davi, como é que isso se resolve. O Brasil passou por isso também várias vezes, com essa coisa de taxação, etc. e tal, e agora chegou nos Estados Unidos, que era completamente muito mais aberto, e essa política que o Trump vai colocar e está colocando de tarifas, vai ser muito interessante ver como é que esse tabuleiro, como é que esse jogo de xadrez se desenrola num, num ambiente tão intrincado e tão globalizado como é a manufatura e venda de carros. Você tem razão. Se a gente for parar para pensar na construção de um veículo, talvez, exceto a China, mas em quase todos os demais países, sempre você vai ter, apesar da construtora, da montadora estar dentro daquele país, peças vindo de todos os lugares do mundo. Um exemplo disso é a escassez de carros que tiveram durante a pandemia. Se a gente lembrar bem, Muito bom ponto, da parte eletrônica de Taiwan lá e tal, exatamente. exatamente, porque o grande fabricante de chips e componentes eletrônicos é Taiwan, e durante a pandemia Exatamente. foi muito prejudicada a fabricação, tanto que os carros sumiram. Hoje os carros são muito mais tecnológicos, né? Cada carro leva 20, 30, 40, até 80 chips de computador em um único carro. Então óbvio que para várias destinações e finalidades diferentes, mas a gente está falando de um componente super importante que 80% da produção está em um único país. Então é óbvio que sempre vão haver produtores diversos espalhados pelo mundo, e qualquer montadora vai precisar importar. Mas por que também, né, que o governo está falando tanto dessa indústria automotiva? Carro sempre fez parte da cultura americana. Se tem uma indústria símbolo dos Estados Unidos, é uma indústria automotiva.